Vamos mais uma agora aqui pelo significado. Porque se eu falar pela etimologia, vocês vão matar fácil. Então vamos lá. Facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros. Clemência. Demonstração de perdão a um castigo, a uma pena, a uma ofensa. Deixa eu ver se eu posso ler aqui, se eu não vou entregar, posso. Para o catolicismo, remissão dos castigos ou dos pecados cometidos por alguém cuja culpa já havia sido perdoada pela Igreja. Por extensão, aqui, né, que é a emenda, tolerância às ações por particularidades dos outros, características ou daquele que é a palavra. O que vocês acham que pode ser isso? Clemência? Eita! Clemência cabe. Mas eu acho que não é, porque ele já está dando no significado como um sinônimo, nem né? tolerância também não cabe, porque a tolerância é alguma coisa que você já, que na verdade você já cumpriu a sua pena, né? Você já está liberado disso. É isso que eu entendi? Lê de novo, Alexandre. Mais ou menos por aí, mas a tolerância já está inclusa na explicação, hein? Fala, Cid. Cara, tá na ponta da língua. Sabe quando você assiste um filme e aí tá o rei lá, aí o rei... É isso aí mesmo. Perdoa o cara faz altas coisas lá, né? Comete crime, assassina, não sei o quê. E aí o rei vai lá e dá uma extrema unção para aquela pessoa. Não é extrema unção. Clemência cabe mais. É um perdão, né? Tem a ver com perdão, porque... Quer que eu leia de novo? Lê. Vai. Facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros, clemência. Demonstração de perdão a um castigo, a uma pena, a uma ofensa. Indulgência. Indulgência, exatamente. Indulgência. A Cláudia matou. Indulgência. Eu sou boa em palavra cruzada. Se falar desse jeito, aí eu já vai nisso. E aí, quando que a gente pode praticar indulgência? Sempre. Deveríamos. Quando? Em qualquer momento, né? O duro é isso, né? Esse é um grande desafio, né? Carla, primeiro você não se incomodar, né? Ajuda, Carla. Começar que o perdão é um processo, né? Por isso que Jesus falou perdoar 70 vezes 7 vezes. Então, é um processo que ele sabia que era longo, que aquilo ia se repetir na nossa mente, né? E a gente ia querer revidar. E aí eu acho que a indulgência é quando você perdoa de verdade, é quando é o perdão em ação. É quando você já passou por todo esse processo, aquilo já não te magoa mais, não te machuca mais, não faz mais sentido para a tua vida. Não te afeta, na verdade. Então, eu acho que ali é a indulgência. Se a pessoa é indulgente, eu acho que é quando a ofensa chega e ela já trabalhou bastante aquilo nela e aquilo já não ofende mais. Então, ela já é indulgente, mas eu acho que tudo é um processo muito longo. Então, se a gente for pegar um pouquinho que a Carla falou aí, e a gente pegar logo o inicinho, né, da definição, indulgência, da mesma análise que nós fizemos lá para benevolência e beneficência, talvez a indulgência seria o primeiro passo do perdão, né? Que ele define indulgência como facilidade para perdoar. Então, eu já acrescento, por exemplo, aquele episódio do Gandhi, quando ele é preso, né? E por conta do manifesto dele e tal, e ele vai para a prisão e aí um jornalista chega para ele e pergunta assim: e você, o que você acha dessas pessoas? Você vai perdoar essas pessoas que fizeram isso com você? E aí ele diz assim: eu não tenho nada para perdoar. Não me senti ofendido. Então, você ser indulgente é você nem mesmo se sentir ofendido, né?
Eu acho que é uma coisa muito maior do que simplesmente o perdão, né? Aquilo é uma coisa que nem, porque quando a gente fala, a gente dá o perdão, né? Quando a gente concede o perdão, de alguma forma aquilo te incomodou, te feriu. Agora, a indulgência, eu acho que ela é maior que isso, porque ela é aquela coisa de você nem é tão fácil, aquilo é uma coisa que não te fere. Então, para você não tem problema nenhum, né? Não sei, pode ser que eu Vamos esteja ver, exagerando. vamos ver a Ou seja, etimologia. indulgência. Não, Pode falar assim. indulgência estaria mais ligada à sua conduta do que algo que você oferece ao outro, né? Seria mais uma evolução sua, uma atitude sua, pelo que a gente Exatamente. está vendo. Exato. A indulgência seria a sua característica, o perdão, o ato, pelo que está aqui. Então, etimologicamente falando, ela vem do latim também, indulgens, que quer dizer complacência, remissão, do verbo indulgere, ser bondoso, ceder. Essa é a indulgência. Né? Então, aqui, pelo significado, a indulgência seria, vamos dizer, a característica relativa à pessoa e o perdão, o ato em si. Né? Que é a facilidade de perdoar, a demonstração de perdão a um castigo. Né? Então, não seria algo... Acho que é bom ressaltar isso também. Por exemplo, não é você ser condizente, né? Ou ser cúmplice de uma atitude errada ou de uma má conduta. Não é isso. Não é você ser cúmplice. É você ser benevolente, né? Aí vamos Então, é justamente esse o ponto. É esse o ponto que despertou a nossa discussão. A gente começa a entrar em terrenos dos outros, né? A gente extrapola os limites. Quando você vê, e uma coisa engraçada também que eu percebi aqui, quando a gente tem palavras que exprimem a bondade, a explicação é bem curtinha. Quando é uma palavra ruim, ela é quilométrica. Né? A gente discutiu, não me lembro se foi no último tema ou no anterior, quando a gente estava falando sobre soluções, aí até o Zé Antônio falou, né, que era não, foi na nossa reunião de pauta, que quando você tem a explicação mais simples é a melhor, né, é a mais correta. E você vê que coisas legais, as explicações são sempre taxadinhas, assim, não tem muito o que discutir. Agora, para coisa ruim, menino, pensa nos tamanhos das explicações que tem aqui. E uma outra coisa aqui também que é importante a gente ressaltar. A língua portuguesa é muito complicada. É muito complicado. Tem palavras que invadem terreno das outras e tem palavras que elas têm, dependendo de como a gente utiliza, ela vai dizer várias coisas, por exemplo, a nossa próxima discussão aqui, que é pena. O que quer dizer pena? Eu detesto essa palavra. Eu já começo daí. É uma palavra que eu sempre converso, a gente sempre conversa sobre isso, né? E eu participei de alguns estudos, né? Principalmente estudos sistêmicos, né? Que falam exatamente que a pena é um sentimento assim de você achar que a pessoa não tem força para conseguir sair daquela situação, entendeu? Uma vez que você tem pena, que você tem dó também, não sei se o Alexandre vai trazer essa palavra junto, né? Mas são palavras bem próximas, né? Você tira a força da pessoa.
né? A pena é você olhar para aquela pessoa e achar que ela não vai conseguir sair daquela situação, sabe? Para mim, assim, a pena tira a força. Eu não estou nem falando de significado, eu estou falando do significante dela para mim, né? Assim, que pena é uma palavra que a gente deveria pensar nesse sentido dela mesmo, né? De entender o que ela quer dizer, porque o que eu entendo de pena é um sentimento de que você acha que aquela pessoa não vai conseguir sair daquela situação que ela se encontra, sabe assim? Você fica tão penalizado, não é empatia, não é compaixão, não é. É simplesmente você ter aquele sentimento, nossa, coitado, né? E pronto, sabe? Você olhar para uma pessoa e sentir pena é a mesma coisa que tirar a força dela. Então, para você é algo negativo, que a gente relaciona como algo negativo hoje. Sim, para mim, né? Não sei, eu não sei. É legal isso justamente para a gente ver, né? Analisar, né? A palavra, o que quer dizer a pena, né? Para a gente até usar as coisas de uma forma diferentes, né? Porque se pena não tem um sentido tão bom, então a gente precisa trabalhar esse sentimento na gente também, né? Porque a gente tende muito a ter pena, né? Não é uma coisa. Pena é um dos sentimentos que a gente mais tem, não é que a gente não tem, né? Mas é um sentimento que, para mim, né? Pelo que eu tenho estudado e pelo que eu tenho visto, né? E até entendendo um pouquinho que cada um ninguém é vítima, né? Todo mundo sabe, todo mundo está aqui porque tem que passar por isso, mas não com uma situação de fatalismo, não é nada disso. Né? Mas que a gente tem todos os recursos dentro de nós para conseguir passar pelas coisas que a gente tem que passar. Então, se eu tenho pena, eu desacredito que essa pessoa tenha essa força. Então, isso é para mim, né? A minha sensação em relação a essa palavra. Eu vou chutar o balde aqui, vocês podem tirar sarro de mim depois. Eu acho que ter pena também é uma expressão quase da Idade Média, em que você, justamente por ter pena dos animais, ter o objeto, né? Porque para você consumir o animal, você precisa depenar ele. Então, isso certamente geraria muitas penas. Então, para cobrir o frio do necessitado, ou daquele que não teria condições, daquele que é sem eira nem beira, já usando uma outra expressão aqui, você procuraria alguém que teria pena para te cobrir, para te dar algum conforto. Chute total. Eu acho que isso está ligado à dó, não à pena, né? O que vocês estão falando. Porque pena, eu penso em pena, para mim já vem criminalidade, resultado daquilo que é ruim. Então, você vai cumprir uma pena, né, diante de uma consequência de um ato negativo, né? E também que a gente tem que ter dó, né? A gente tem que se sensibilizar com o criminoso. Né? Então, tá ligado também com perdão, com indulgência, com uma porção de coisas aí. Mas quando fala de pena, eu penso na pena da galinha, na pena do pavão, ou eu penso na parte criminal. Né? Mas, assim, o que vocês... eu acho que está mais ligado à dó, ao coitado. Né? A parte que a Cláudia falou, da força, da pessoa não ter força, dela ser um coitado. Mas, assim, tudo que nós fazemos, existe as consequências. Então, se as consequências forem negativas, a gente cai nessa pena, né? E realmente, às vezes, a gente não se sente forte para passar por aquilo. E aí a gente precisa... E eu acho que tem uma questão, eu acho que tem uma questão de pena, dois sentidos aí, né? A pena como um sentimento e a pena como isso que você está dizendo, que faz todo sentido,
né? De uma penalidade, né? Que é o português, né? Que você vai falar de manga, fruta e manga de camisa, né? Então, assim, a gente está falando aqui da pena sentimento, ou a gente está falando aqui da pena consequência? Aí precisa também definir, né? Bom, a gente só precisa lembrar que a origem da palavra é uma e a significação elas podem tomar linhas variadas, né? Nesse caso, por exemplo, a origem é sempre a mesma, não tem várias origens. Tem uma origem, e aí depois daquela origem, que é a criação da palavra em si, que deu o primeiro significado, depois o significado vai se alterando ao longo do tempo, né? Então, para pena, nós temos aqui a etimologia, ela vem da palavra do latim poena, que quer dizer punição, castigo. Do grego poine, derivado da raiz do sânscrito puni, que quer dizer puro, limpo, ligada à ideia de purificar ou limpar através do castigo. Isso é a pena, a origem da palavra. Só que quando nós olhamos no significado, ele tem vários significados. Como o próprio objeto, a pena, como a pena do lado, vamos dizer, positivo, do lado punitivo, do lado negativo. Então, quando nós olhamos para a significação, nós vamos ver aqui que pena é uma punição atribuída a quem cometeu um crime ou ato censurável, condenação, castigo, um exemplo, pena de prisão. Também pode ser uma expressão de caridade. Compaixão, tinha pena dos mendigos. São os exemplos que estão lá no dício, tá? Em que há sofrimento, padecimento, angústia, dor, excesso de amargura, de desgosto, de mágoa, amargura. Essa é a definição que nós temos para pena no dicionário. Então, a pena, ela pode sim, de acordo com a origem, ela foi designada, como a Carla disse, que é aquela questão punição, e ali fica bem no final, né, da definição, é a ideia de purificar através do castigo, né, a punição, a pena. É você impor dor, impor castigo, impor sofrimento para você fazer a limpeza. Mas, de acordo com a utilização pós-criação, ela foi tomando outros sentidos, que é justamente o que a gente mais conhece em relação, quando a gente pensa em pena, por exemplo. Quando eu penso pena, eu penso justamente mais na linha que a Cláudia e o Sidney acabaram comentando, que é justamente na questão de sentir pena da pessoa, sentir pena por conta de alguma coisa, né? Mas é interessante isso, porque assim, se a gente for pensar, o significado, né, é que a gente atribui isso a essa questão. A gente acabou juntando, justamente porque a gente não conhece o que é de fato, né? Então, inicialmente, né, pena é isso. A gente pensa mesmo também em pena como castigo e tudo mais, mas a primeira pena que vem na cabeça, na minha, por exemplo, como você disse, talvez o Sidney também, é que é essa coisa que talvez seja o que a Carla falou, que é mais tem a ver com a dó, né? O dó, na verdade, não a dó, com o dó. Então, é interessante a gente fazer essa análise, porque às vezes a gente usa as palavras até de uma forma que não deveria, né? Se você tem um termo específico para esse sentimento, por que você vai usar o outro, que quer dizer outra coisa, né? E o que é dó? E também eu pensei nisso por causa do livro Céu e Inferno, né? Que fala de penas e gozos terrestres. Então, ele é todo baseado nessa coisa da consequência. Uhum. E como a gente, carimbando, né? Como a nossa evolução espiritual ainda é muito enorme, é muito ligado ao negativo. E dó, Carla? Já emenda. O que é dó? Então, acho que é um sentimento triste, né? É algo que você. É difícil falar de dó, porque eu acho que ela não está ligada à compaixão. Eu acho que é quando você não pode fazer nada pela pessoa. Quando você olha aquela situação, uma situação difícil que a pessoa está passando, e que você não pode ajudar.
Então, você só fica com dó. Ela te amarra, entendeu? Tem muitas situações assim, né? Eu não posso fazer nada. Eu gostaria de ajudar e não consigo. Então, acho que a gente fica com aquele sentimento de dó só. Eu penso que é assim. Diferente da compaixão, que você pode ir lá ajudar, fazer alguma coisa, que você tem alguma ferramenta, né? Então, dó, eu penso que é algo que Será vai ficar ali que... com você e com a Eu pessoa. Deixa eu fazer é, uma provocaçãozinha. Será que a dó é quando a gente não pode fazer nada ou quando a gente não quer fazer nada? Então, Também. eu reformulo a minha fala da pena, agora eu já não vou mais usar essa palavra. Eu vou usar, eu acho que é como dó, sabe? Não, mas tem esse sentido da Carla também tá falando de ter um momento que você tem um sentimento de você fica muito aí, ó, tá vendo? Você fica penalizado. Não, não fica penalizado, você fica cheio de dó, né? E não consegue fazer nada. E também tem essa parte do você sentir dó e tirar a força da pessoa. Acho que também, né? E tem muitas pessoas que se aproveitam desse sentimento, né? Dos outros. Ah, fica com dó de mim, e aí eu acabo fazendo coisas que não deveria, porque justamente eu me alimento desse sentimento que as pessoas têm, né? Então, tem a ver com relação, sabe assim? Então, só queria fazer essa parte. Carlinha, pode falar o que você ia dizer. Eu acho que tem os dois lados. Você sente dó e você não faz porque você não quer. Ou você vai falar assim, a pessoa precisa passar por isso, né? Porque ela aí entra nessa parte da pena, ela tá sofrendo consequências do que ela fez, então também não vou me envolver. Eu acho que é um sentimento que não tem envolvimento, não tem muito envolvimento. Fica aquela coisa, ou você fica amarrado mesmo, você tem dó e não pode poder fazer nada. Tem que esperar passar, né? Posso meter minha colher nesse angu aí? Eu concordo essa passividade, assim, esse ressentimento, né? Também, por exemplo, se você tem dó de alguém, você entende a situação dela, você se compadece, mas você não pode fazer nada, não por falta de força, nem de oportunidade. É porque a situação posta te impede de tomar algum partido. E às vezes não tem, a maioria das vezes não tem a ver com oportunidade ou com disposição para tomar uma atitude, né? Eu vou citar um exemplo aqui que é só para ilustrar, não tem valor real. Mas se você tem uma pessoa usuária de droga na sua família, por exemplo, você não convive diretamente com ela, mas você tem sentimentos por ela. Ao mesmo tempo, você tem dó por ela tomar, ter o vício que tem, e por mais que você já tenha tomado alguma atitude, você já tenha feito algo para tentar ajudar, a pessoa não quer ajudar, não quer ajuda. Então, naturalmente, você continua sentindo, você ainda tem sentimento por aquela pessoa. Só que você efetivamente não pode interferir no livre-arbítrio dela. Então, essa seria uma situação, por exemplo, que você se ressente, mas você não tem condição de tomar uma atitude. Ou todas as tentativas já foram feitas e você não tem outras ferramentas necessárias para isso. Como tem gente também que vem no mundo a passeio sem contribuir para a sua própria evolução. Digo isso porque percebo em algumas pessoas, eu falo assim, cara, essa pessoa veio no mundo, mas não está construindo nada, entende? Então, eu consigo ler isso, mas não consigo me envolver a ponto de falar assim, fulano, né, bora lá, bora trabalhar um pouco, que você ainda tem tempo. Eu não tenho essa possibilidade, por exemplo, na maioria das vezes. Mas aí
eu coloco essa questão. Será que é dó que a gente sente? Será que não é, por exemplo, esse sentimento que você está descrevendo aí nessa situação, não é mais compaixão, né? Eu não gosto da palavra dó, sabe? Assim, eu acho que ela tem um sentido mais carregado. Tudo bem, eu acho que a gente está aqui justamente para a gente entender o significado, né? Mas eu acho que a gente pode encaixar esse sentimento sem usar essa palavra dó, entendeu? Não sei se você percebe, porque eu não sei se porque a gente se usa, tem muita gente que se utiliza, né, disso, né? Ah, eu vou fazer tal coisa porque as pessoas têm dó, né? E eu acho que a dó é um sentimento que tira, né? Então tá, você está passando por isso. Eu em nenhum momento eu vou deixar de ser empático com a sua situação. Mas não naquela coisa de ai, coitado, né? Porque a gente vê muito isso, né? Por exemplo, na educação, quando você vê pais que têm muita dó dos seus filhos, você vê filhos que não têm força. Não tem. Eles não têm força para lidar com aquilo, porque as próprias pessoas acham que eles não têm força por causa desse sentimento que tem. Ai, coitado, ou porque aconteceu alguma coisa, ou porque tem alguma deficiência, ou porque. E a gente vê que no mundo existem muitas pessoas que têm esse tipo de deficiência, esse tipo de coisa, e que, né, bora para frente, bola para frente, vamos lá. Né? Então, eu entendo perfeitamente esse sentimento que você está descrevendo, mas, na minha opinião, isso é para além da dó. Eu acho que é mais que dó, entendeu? Dó é um sentimento raso. É isso, essa é a impressão que eu tenho, mas isso é uma coisa pessoal, entendeu? Vamos ver aqui, então. Na origem, a dó, ela tem na sua palavra dolos, do latim, que quer dizer luto, compaixão, dor. E de dolor, que quer dizer dor também. Como significado, vejam só que interessante, pena, sentimento de piedade, de compaixão em relação a algo, e um ponto interessante aqui que não apareceu em nenhuma das outras. Em relação a algo, alguém ou a si próprio. A gente não falou nenhuma vez em si próprio aqui das outras significados, das outras palavras. Então, a dó, ela é um conjunto de pena, de piedade, de compaixão que você pode demonstrar em relação a outras pessoas ou em relação a si mesmo. Mas aí entra aquela questão que a gente falou logo no início, né? A gente acaba mudando um pouco, olha o gato, a gente acaba mudando e usando as palavras para a gente enfatizar, colocar um pouco mais de peso em alguns casos e tirar o peso em outros casos. Né? Por exemplo, essa, pena, dó. Talvez seja uma coisa mais, não sei, né? Hoje, nos dias de hoje, na intenção de tirar um pouco do peso ou tirar a nossa ação, né? A nossa linha de ação. Eu sinto, mas eu não posso fazer nada. Né? Mais ou menos isso. O entendimento que a gente teve foi completamente oposto, né? A dó pelo que me pareceu na descrição, é até mais nobre do que todas as outras palavras que a gente citou.